Olá! Vou relatar a experiência vivida com os alunos do 5º ano. Sendo responsável pelo planejamento semanal, fiquei refletindo como poderia ensinar às crianças os conteúdos da série, de forma que se sentissem estimuladas a aprenderem. Porém, o perfil da minha turma daquele ano não favorecia esse propósito, já que se mostravam agitadas e indisciplinadas. Era comum vê-las conversando, andando pela sala, enquanto eu ensinava a matéria. Usavam um tom de voz alto e, às vezes, eram grosseiras umas com as outras, gerando conflitos e desrespeito, o que dificultava a boa convivência. Essas atitudes atrapalhavam muito a aprendizagem. No final do dia, eu estava exausta. Perdia muito tempo da aula resolvendo problemas de convivência e organização. E assim, conseguia ensinar muito pouco do que havia proposto. Quem nunca se deparou com uma turma assim? O que eu deveria fazer para melhorar aquela realidade? Ensina Gonzales Pecote no livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. A nosso juízo, o indisciplinado o é, antes de mais nada, em seus próprios pensamentos. É aí onde se há de estabelecer a disciplina. É aí onde se há de pôr ordem. O esforço em tal sentido não fadiga se for levado em conta o bem que se persegue. Após entrar em contato com esse trecho, surgiu em mim a vontade de criar um projeto que favorecesse a disciplina em sala de aula. Um projeto diário, de grande hierarquia, e que ajudasse cada criança a experimentar o gosto pelo saber e colaborar, e tudo isso com alegria. Primeiramente, era preciso formar um vínculo afetivo com cada criança. Como é possível formar esse vínculo logo no início do ano letivo? O momento mais propício é a atividade de pátio, com as professoras participando das brincadeiras. E foi assim que aconteceu. A todo momento, assessorávamos pequenos conflitos, reajustando e detendo a evolução de algum desentendimento, já que queríamos que todos gostassem dessa atividade. Aos poucos, fomos observando a boa disposição de um número maior de crianças participando da mesma brincadeira, formando um grande grupo de amigos. E comecei a perceber que os conflitos foram diminuindo de maneira surpreendente. Por outra parte, o plano de aula precisava ser modificado totalmente. Deveria ser mais envolvente, dinâmico, com muitos trabalhos coletivos e flexível. Deveria também contemplar momentos de conversação sobre alguns conceitos importantes para favorecer a convivência em sala de aula, como, por exemplo, respeito, amizade, colaboração e aproveitamento do tempo. E nesse processo, observei que estava interagindo melhor com a turma e que os resultados na aprendizagem melhoravam a cada dia. Aos poucos, foi possível pedir a ajuda das crianças nas tarefas diárias, como entregar os materiais para os colegas, apagar o quadro para a professora,
organizar os cantinhos das mochilas, merendeiras, dicionários e etc. Aqueles velhos pensamentos que tanto causavam danos ao planejamento diário foram perdendo espaço na mente das crianças e percebi que, a partir de um certo ponto, a turma estava gostando de colaborar com as docentes. E foi assim que surgiu o pensamento de compor equipes de colaboração, que mais tarde chamei de Projeto Comissões. Antes de lançar o projeto propriamente dito, compartilhei com as crianças 3 ensinamentos de Gonzales Pecote. Trata em todo momento de ser útil, porém faz-o de acordo com tuas possibilidades reais. A vida não deve se esterilizar vivendo-se rotineiramente, mecanicamente. Requer dar-lhe a cada dia e, se possível, a cada hora, um novo estímulo. Sejam ativos permanentemente, como tudo o que Deus criou, como a própria natureza, que está em constante atividade. O projeto Comissões consiste, então, em dividir as crianças em equipes. Elas colaboram nas atividades rotineiras da sala de aula. Essa divisão é feita através de sorteios diários. A professora faz a leitura de cada comissão e diz o nome de quem irá desenvolvê-la. No início da aula, a criança não sabe qual comissão pela qual será responsável naquele dia. E isso gera um efeito surpresa, que favorece o envolvimento afetivo com a atividade. Destaco algumas colaborações. Temos a recepção, que é a equipe que recebe alguma visita que vai à sala, e ela faz a despedida também. Fila, encaminha os colegas nos deslocamentos pela escola. Temos a equipe que é responsável pela organização da biblioteca, da sala e dos dicionários. Também temos a equipe que organiza as mochilas e merendeiras dos colegas. Referente ao quadro, xerox e recados, a equipe apaga o quadro para a professora, busca materiais na reprografia e transmite recados aos demais funcionários da escola. Tem a equipe que organiza o cantinho dos jogos e brinquedos. Há também a equipe que ajuda a entregar e recolher os materiais, como livros, cadernos, apostilas, e os que são responsáveis por organizar mesas e carteiras. Finalmente, é revelado o amigo do dia, que é a criança responsável por ajudar a professora e os colegas a resolverem os conflitos. Ele ou ela é o braço direito da professora e é sempre muito valorizado e respeitado por todos. Com o passar dos anos, esse projeto se estendeu para os cursos infantil e fundamental. As professoras das outras séries faziam um estágio em nossa sala, observando as crianças por um dia. Ao final do estágio, elas deixavam os seus depoimentos. Alguns deles. Fiquei impressionada com o respeito dos colegas com o amigo do dia. Penso ter uma ligação com a hierarquia que a professora dá às comissões. Observei que se sentem responsáveis. Quando alguém bate à porta, a comissão da recepção
imediatamente vai receber com a maior boa vontade. A todo momento, as crianças recebem estímulos para serem grandes colaboradores. Há um grande segredo no trabalho das comissões: fazer a criança pensar o máximo possível e ser consciente da maioria de suas atuações. Comecei esse projeto pela necessidade de favorecer um ambiente propício para a aprendizagem. Mas depois fui descobrindo que ele cumpria muitos objetivos na vida das crianças. São alguns deles: desenvolver habilidades e competências, facilitar as tarefas do dia a dia em sala de aula, cultivar a responsabilidade, cultivar a bondade e a generosidade, desenvolver as faculdades da inteligência, propiciar a iniciativa, desenvolver o trabalho em equipe, formar bons hábitos e ampliá-los para os outros ambientes, desenvolver a autonomia e combater a deficiência da inibição. Ao longo dos muitos anos em que aplico esse projeto, verifiquei as mudanças reais que se operavam no pensar e sentir das crianças. Fico ainda mais feliz ao perceber que essas mudanças não ocorrem exclusivamente nas crianças. Eu fui muito mais beneficiada, porque ao entrar em contato com os ensinamentos logosóficos, fui modificando a minha modalidade, experimentando câmbios e aumentando a minha capacidade de atuar com afeto, amor e bondade. Concluo dando um testemunho para vocês de que é um projeto que beneficia a toda a escola e constrói na vida de quem participa dele hábitos e valores que permanecerão ao longo da vida. Muito obrigada.